Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos ter que dar um daqueles avisos que eu sempre dou para as novas pessoas que estão chegando no canal. Primeiramente, oi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas todo mundo me chama de Neura. E eu vou estar problematizando esse filme loucamente. Eu vou estar achando tanto pelo em ovo que vai dar pra fazer um aplique de cabelo. Tanto pelo em ovo que eu vou achar. Eu vou estar sim levando esse filme a sério demais. E se por algum motivo que a razão desconhece, você acha que esse filme é a última história romântica da história do cinema ou um filme que te inspira a ter esperança no amor, primeiramente, por quê? Segundamente, eu tô te avisando antes. Eu não gosto desse filme, eu não vou estar falando bem desse filme. Eu te avisei. Então você não me apareça nos meus comentários me chamando de chata e mimizenta, porque você escolheu assistir um vídeo que você sabe que vai ficar brava pra poder depois encher o meu saco nos comentários. Eu quero que você olhe profundamente nos meus olhos e se pergunte: essas são as memórias que eu quero ter na minha velhice? Você quer mesmo se lembrar dos momentos que você gastou da sua vida que não voltam mais assistindo um vídeo pra você sentir raiva, só pra depois fazer um comentário infelizinho no final? Vamos repensar isso? Hoje nós vamos falar sobre o filme como se fosse a primeira vez. Ele é um filme de 2004 e ele tem como protagonista a Drew Barrymore e o Adam Sandler. E é um filme produzido pela empresa de produção do Adam Sandler, a Happy Madison, que é conhecida por fazer filmes de comédia de gosto duvidoso. Quando eu assisti a primeira vez esse filme, quando ele foi lançado, eu falei, não é uma história de amor que eu sonho e quero assistir várias vezes. Eu assisti ele agora para fazer esse vídeo, sobretudo pelo número absurdo de indicações que eu recebi do meu formulário de pedidos de filmes, e eu odeio todos os aspectos desse filme, eu odeio a maneira como ele foi colocado, eu odeio tudo. Esse filme me traz raiva, esse filme me traz rancor, esse filme me fez uma pessoa pior. Inclusive, essa será a inauguração da playlist Filmes que me fizeram uma pessoa pior. Fazem eu ter menos esperança na humanidade. E eu acho que a parte que mais me estressa nesse filme é que não é um documentário. Eles poderiam ter feito o personagem do Henry ser menos um sociopata, menos o pior ser humano da face da Terra. Mas eles decidiram que não. Nós vamos ativamente, pelo decorrer do filme, mostrar com palavras e ações que ele não presta e que talvez ele deveria estar na cadeia. É uma escolha. Não sou eu, tipo, eu estou analisando o contexto desse filme. Não, são coisas que ele literalmente agiu e falou pelo decorrer do filme. E isso me estressa. Porque é tudo proposital. Não é tipo, eles meio que chegaram assim. Não, tudo proposital. O filme começa já mostrando que eles nunca viram mulheres conversando. Porque a gente conhece o Henry, que é o personagem do Adam Sandler, pela visão das mulheres que ele pegou. Ele mora no Havaí. A gente vê várias mulheres de perfis diferentes da aventura maravilhosa que foi sair com o Henry. Como ele levou a pessoa para conhecer os lugares mais legais, como ele faz massagem, como ele fala as coisas certas, e que na hora de trocar contatos para eles manterem a conversa por mais tempo, ele inventa uma desculpa ruim, esfarrapada, do tipo, eu vou me casar. Eu descobri agora que sou gay. Eu estou fugindo do país. Eu vou por uma missão secreta. Inclusive, essa é a última pessoa, a última vítima dele. É uma moça que tá super apaixonada e corta pro Adam Sandler sendo ele mesmo, aquela skin de homem divorciado, aquele óculos que não combina pro formato de rosto dele, aquela roupa que é muito grande pro tamanho dele, falando que ele é, na verdade, um agente secreto, e daí ele fala com o relógio Cássio dele. Ela continua tentando manter um relacionamento, e ele fala que ele tá indo pro Peru passar milhares de tempos numa missão secreta, e ele pula no jet ski e foge da moça que tá apaixonada por ele. Primeiro, não, né? Não. Esse filme parte do pressuposto que mulher não pode ser golpista. A gente finge que acredita em tanta coisa pra poder pegar o cara, que vocês não têm ideia. Como eu falei, esse começo passou pela cabeça dele, porque são mulheres adultas, com profissões, com uma vida, que foram passar férias no Havaí. Elas dificilmente estão atrás de um marido, sabe? Às vezes acontece, mas não. Elas são atrás de um rolinho. E é muito mais fácil elas se livrarem de um cara se ele também tá inventando uma desculpa esfarrapada. Elas só falam tipo, que pena, tá bom, vai lá. Vai casar com o seu namorado. Foda-se, foda-se. A gente vai ver pelo decorrer do filme que o Adam Sandler não tem papo. Ele não tem papo e ele não tem a skin. Ele não tem papo, ele não tem a skin e ele tá constantemente cheirando a peixe. Porque ele fala isso no futuro. Ele não tem papo, ele tem aquela skin, ele tá cheirando peixe e ele mora no aquário onde ele trabalha. Se ele não tá no aquário, ele tá no barco dele que tá caindo aos pedaços. Ele não tem uma casa, ele tá sempre cheirando a peixe, ele se veste mal.
ele não tem muitas qualidades para ser esse Dom Juan do Havaí, sabe? Mas tá. Corta para ele indo pro trabalho dele, no aquário, onde ele também mora, e ele está fazendo uma sutura do melhor amigo dele, no filme e na vida real. Que eu esqueci o nome dele, mas no filme o nome dele é Ulla. Ele tá fazendo cosplay de havaiano, de uma maneira assim, bem do jeito que ele faz. Um negócio assim, ligeiramente racista. E ele só tá lá porque o Adam Sandler dá um emprego pra ele em todos os filmes, pra ele poder pagar as contas do mês. Ele tá sempre fazendo figuração nos filmes do Adam Sandler, com um papel menor, porque eles são amigos. E você vai ver, tem um monte de figurante homem, é tudo amigo dele, de vida, que ele chama pra poder ajudar a pagar as contas, sabe? E eles estão fazendo a sutura dele porque ele foi atacado por um tubarão que veio com uma faca. Porque é um corte reto, como se fosse uma faca. Uma mordida não tem esse tipo de padrão de corte. E seria legal eles saberem o mínimo sobre animais, já que ele é um veterinário marinho no filme. Mas tá, ele tá costurando o ataque de faca que ele teve de um tubarão. E o Ulla é aquele marido padrão de eu odeio a minha mulher está acima do peso, minha mulher me odeia, minha mulher é brava, a gente briga o tempo todo, minha vida é horrível, eu quero fugir, mas eu não faço nada a respeito. Por que ele casou com ela? Já que o filme todo ele só vai reclamar que a vida dele é péssima e horrível. E ele ainda completa falando que um dia uma das turistas que ele pega vai se apaixonar tanto por ele que ela vai decidir morar no Havaí pra ficar com ele pra sempre. E ele fala, Deus o livre. Os dois estão tendo uma conversa completamente fora da realidade. Completamente. Ele realmente não tem atributos que façam essa paixão eterna acontecer. Além do fato de ele estar lá e ele estar disposto. Ele é interrompido por uma emergência marítima, emergência aquarística, emergência de peixes. Enfim, o leão marinho tá desmaiado, só que o leão marinho tá se fazendo. Ele sabe que o leão marinho tá se fazendo, então ele chega com um peixe perto dele e o leão marinho acorda. O Henry tem uma colega de trabalho chamada Alexa e eu odeio muito essa personagem pelo que eles fazem com ela. A Alexa, ela é andrógena, ela tem uma vida sexual ativa e mesmo ela sendo andrógena, ela sente atração por homem só. E a piada pelo filme inteiro vai ser isso. O fato de ela aparecer com um homem, mas gostar de homens mesmo assim. O fato de ela se aproximar dos homens com interesses, porque ela é uma adulta com uma vida sexual ativa, e ela não deveria estar nem tentando, né? Ela deveria estar desistindo, sei lá, esperar a morte. Vai pra uma ilha. Ela já tá numa ilha. Vai pra uma outra ilha onde não tem ninguém e espera a morte. Essa é a única maneira de ela se salvar nesse filme. E daí ele chama ela pra ficar bem perto do leão marinho, porque ele sabe que o leão marinho pode arrotar ou vomitar. Porque ele quer que o leão marinho vomite restos de peixe na Alexa porque ela comeu um sanduíche que estava na cozinha. Ótimo homem. Ele só demonstra qualidade. O sonho do Henry é ir para o Alasca estudar leões marinhos com o barco dele, que é um barco pirata. Eu não sei como é que isso vai funcionar. Mas o barco pirata tá caindo aos pedaços, ele tá passeando com o barco, o mastro quebra no meio e o motor para de funcionar. Ele tem que deixar o barco no meio do mar, chamar o guincho marítimo e pegar um barquinho inflável e ir para a terra firme, aonde ele está esperando o guincho chegar. Chegando lá, ele encontra um café, onde a dona do café ela é super materna e pergunta se ele já tomou café. Ele falou que o café dele foi tipo Gatorade com bolacha. E ela vai fazer um prato de spam com ovos. Spam é meio que um presunto enlatado que eles fazem frito no Havaí. E o Havaí é o lugar que mais consome spam em todos os Estados Unidos. E não sei porque o Adam Sandler acha isso super engraçado. E daí a gente vai ver várias propagandas do spam pelo decorrer do filme. Enquanto ele espera a comida dele chegar, ele avista a vítima dele, a Lucy. Ela meio que faz um reflexo no olhar dele com uma faca, assim, sabe? Tipo, rebate a luz. E ela está fazendo um pequeno imóvel de waffles. Dessa vez, ela está fazendo meio que uma oca indígena, um tipi, que é a oca indígena nativa americana. E ela corta bonitinho, faz a cabaninha e daí usa a cauda para fazer uma piscininha em volta, sai uma fumacinha, ela tá toda faceira. Ele fica imediatamente encantado por ela e volta no outro dia no café e ela está lá também. Dessa vez ele se aproxima dela, ele está fazendo um segundo empreendimento de waffles, é tipo um sobradinho, e ela quer fazer uma portinha e ela não sabe como. E daí o Adam Sandler, que tá sentado na frente, vem com a mão cheirando peixe, pega um palito de dente, coloca a mão na comida dela e faz uma dobradiça pra portinha. E ela, naquele momento, acha super divertido. Ele vai embora e ela vê que ele tá sozinho e chama ele pra conversar. E daí a gente vê que ele realmente não tem papo. Ele dá fatos básicos sobre peixes e golfinhos e baleias, tipo, fatos bem desinteressantes. Ele fala que trabalha no aquário e que a mão dele tá sempre cheirando peixe. E ela olha pra ele e fala: sério? Eu amo esse cheiro.
porque é o cheiro do meu pai e do meu irmão. Os dois são pescadores e eles voltam de viagem. Eu tô com tanta saudade que eu quero abraçar ele por 5 minutos cada um. E esse é um dos pontos de atração que ela tem nele, o cheiro de peixe igual ao do pai. Não é incestuoso, só é estranho. Então eu vou tocar o sino, pouquinho, só pela estranheza. Atenção pro sininho. Não é um sino do incesto, é um sino do desconforto familiar e das coisas que fazem ela ficar atraída por alguém. Eles estão faceiros, conversando, rindo, se divertindo, e a dona do café chega meio grossa, meio educada, mandando os dois irem embora, porque o almoço vai ser servido. Os dois saem e a Lucy chama ele para tomar café de novo no outro dia, porque naquele dia, aniversário do pai dela, ela precisa ir embora e eles não podem continuar conversando. Ele aceita com muita alegria no coração e os dois se despedem. Antes de se despedirem, ele fala que os dedos cheirando peixe vão estar sempre disponíveis pro nariz dela a hora que ela quiser. Essa é a cantada dele que conquista todas as gostosas. Ele fica super feliz, aceita o café e vai jogar golfe com o Ula. Em que horário esse homem trabalha? Não sei. Ele tem uma vida muito atarefada. Nossa senhora, como ele tem coisa pra fazer. Então eles estão jogando golfe e o Ula mostra mais um aspecto ótimo de personalidade dele. Ele entrega para ele um telefone de uma loira gostosa que ele conheceu na farmácia e que ela quer ter uma noite de diversão e ele não pode porque ele é casado. E ele fala: eu vivo indiretamente pela tua vida. Me faz muito feliz pensar que você está pegando essa mulher e assim eu posso sentir o que eu posso. E assim eu posso viver experiências melhores na minha cabeça, já que a minha vida é horrível. Ele bate punheta pensando no melhor amigo e na mulher que ele achou gostosa? É isso? Ou ele imagina que é ele no lugar do melhor amigo? E daí ele tá percebendo que ele tá muito feliz de ter conhecido a Lucy e ele fala: eu não posso me apaixonar por uma nativa. Vai acabar com os meus planos, e ele decide sair com essa loira desconhecida. Ela é uma advogada, ela tá super interessada, ele tá super não tendo papo nenhum. Ela bebe um vidro inteiro de uma bebida, de um drink, e fala: eu tô ficando meio tonta. E daí ele fala: mesmo? Eu não. E ela tá tipo: por que você não, a gente não vai lá pro meu quarto? E daí ele fala: então, porque ele só tá pensando na luz. Você não tá bêbada. Você tá fingindo que está bêbada porque eu não te dei uma bebida com álcool para que a gente possa transar depois disso e você não sinta peso na consciência por achar que é o álcool. Isso sempre funciona. Mas dessa vez, eu tô com a cabeça em outro lugar, então eu vou te falar a verdade. Daí ela olha pra ele e fala: eu vou fingir que eu não ouvi essa parte e a gente pode ir direto pro meu quarto, é minha última noite aqui. Entende? Que ela tá fingindo, ela só precisa de alguém? Tá. É importante isso. E segundo, como assim a gente é tão burra que a gente não entende quando a bebida não tem álcool? Como assim dá certo com todas as mulheres? Ele fake embebeda elas para ficar com ele. Não, a gente não é tão burra. Eu juro, a gente não é tão burra nesse nível. De não perceber que tem álcool na bebida? É isso? Não faz sentido. Mas tá, ele fala isso pra ela, mostra que a Alexa, a colega de trabalho dele, tá lá, e fala: você não quer tentar uma coisa nova? Então, pega ela e as duas se olham e ele vai embora porque ele tá encantado pela Lucy. Porque a Lucy é especial. No outro dia ele chega lá pra falar com ela, porque eles tinham marcado café, e ela não lembra dele. Ela fica profundamente assustada como ele se atravessou pra falar com ela. Tanto que ela pede socorro pro cozinheiro, que ele é grandão assim, né? E ele tá faceiro porque ele vai bater nele, porque ele não vai muito com a cara doente. Ele é interrompido pela dona do restaurante, que puxa ele no canto e explica que a Lucy é uma menininha muito especial. Ela sofreu um acidente com o pai dela, teve dano cerebral permanente e agora ela não consegue guardar memórias recentes. Então todos os dias para ela são um dia antes do acidente. Ela faz tudo igual todos os dias e à noite ela dorme e não lembra de nada e no outro dia ela começa de novo. E é por isso que ele tem que ficar longe dela, porque ela tem dano cerebral permanente que deixa ela incapaz de ter novos sentimentos permanentes e de lembrar o que aconteceu com ela no dia anterior. Ele escuta tudo aquilo e pensa: desafio aceito. Agora nós vamos deixar o ódio pelo Henry de um lado e iniciar o ódio pelo pai e pelo irmão dela. Ela chega em casa do café toda feliz, dando parabéns pro pai dela. O pai dela tá com um abacaxi na mão, dizendo que a vizinha deu de presente pra ele e ela vai usar o abacaxi pra fazer um bolo de abacaxi. Daí ele fala pra ela que ele tem um espaço bem grande na garagem em branco e ele adoraria que ela pintasse pra ele. E ela tá toda feliz enquanto ela vai pintar o mural. O pai e o irmão almoçam um almoço de verdade. Eles comem macarrão, comem arroz e tal, enquanto ela tá lá. Quando ela volta da pintura, eles cantam parabéns pro pai com o bolo de abacaxi. Ela dá o mesmo presente todos os dias, que é uma fita VHS do filme O Sexto Sentido. Eles assistem o filme O Sexto Sentido todos os dias. Eles também assistem um jogo de futebol.
que eles têm gravado e eles passam todos os dias para ela. E daí, depois que ela vai dormir, eles jogam fora o bolo, eles pegam outro abacaxi do armazém de abacaxis, eles tiram uma foto do mural que ela pintou e eles pintam de branco de novo para ela começar a fazer tudo de novo no outro dia. Não existe nenhum momento do filme que fale que ela precisa viver o mesmo dia todos os dias. Pai e o irmão optam por fazer isso para evitar o desgaste. Se ela chegasse e o pai não tivesse com abacaxi e falasse: filha, eu estou com vontade de comer bolo de maçã hoje, bolo de chocolate, não ia acontecer nada com o cérebro dela. Não é sonambulismo de filme que se você acordar a pessoa morre. Não, eles não precisavam assistir o Sexto Sentido todos os dias. Era só falar: filha, a gente pode assistir amanhã, porque hoje o pai tá cansado. Nada ia acontecer. Ela não precisa pintar o mesmo mural todo dia. Nada disso precisa acontecer. Eles optaram por permanecer no mesmo dia todos os dias. Eles optaram por fazer essa mulher ter uma dieta baseada em waffle e bolo de abacaxi por todos os dias durante um ano para não ter que lidar com as consequências do acidente dela. Isso é uma escolha deles. Ela poderia viver o dia dela diferente todos os dias. E sabe o que eles poderiam ter feito também? Terem contado do acidente, explicar para ela tudo o que aconteceu uma vez e perguntar: o que você quer que nós façamos todos os dias? Você quer viver todos os dias? O que você quer fazer? E daí eles iriam anotar a decisão dela de viver a vida dela e seguir todos os dias. Mas eles não perguntam o que ela quer. Eles acham melhor fazer exatamente... Esse cabelo tá me fodendo, hein? Eles acham melhor fazer exatamente a mesma coisa todos os dias do que mudar qualquer coisa. Um ano assistindo o Sexto Sentido todo dia. Dá muito mais trabalho explicar a diabetes, como é que eles estão acordando no meio da noite e aplicando insulina no braço dela. Já que faz um ano que ela tá comendo bolo de abacaxi e waffles no dia. Todos os dias. Caralho. E fora que eles poderiam ter pelo menos um dia testado o que aconteceria se eles deixassem ela a noite toda acordada, né? Só pra ver o que acontece, quando que acontece o reset, quando que ela esquece. Eles nem isso tentaram, nada. Eles realmente pegaram a pior solução de todas e apenas seguiram com a vida deles. Odiando tudo, mas fazendo, porque eles não querem tentar nada diferente. A família da Lucy está se preparando para começar o mesmo dia de novo. Cortamos para o Adam Sandler, que está conversando com Lula enquanto rega as plantas do barco dele. Eu acho que eu nunca falei essa frase na minha vida. Regar as plantas que estão dentro do barco. Mas ele rega as plantas e eles estão conversando e ele explica tudo que passou no dia, que a Lucy tem dano cerebral permanente e o Ula fala: essa mulher é perfeita para você. Você pode pegar ela todos os dias e ela nunca vai se apaixonar e ela nunca vai querer compromisso, porque ela vai esquecer 24 horas depois. E ele olha pra ele e fala: eu não vou fazer isso porque isso é a coisa mais maldosa que pode acontecer na história. Seria muito maldoso tentar dar em cima dela todos os dias só porque ela vai esquecer no outro. E daí o que ele faz? Ele faz exatamente isso no outro dia. Você entende? É isso que eu falei. Essa conversa não precisava existir. Não precisava ter uma conversa onde eles admitem verbalmente que o que ele vai fazer no outro dia é maldade. Mas não, eles deixam isso no filme. Estranho, né? Então ele volta no café no outro dia, ele tá pra ser expulso e ele convence o cozinheiro fazendo uma aposta. Porque o cozinheiro fala: você sabe quantos caras já deram em cima da Lucy? E ela não quis, porque ela só tá querendo tomar o café dela e fazer o imóvelzinho de waffles dela. E ele fala: não, eu sou diferente. Vamos fazer uma aposta. $20 que eu consigo falar com ela e ela não vai me expulsar. E ele aceita. E daí a dona do café chega e ele fala: eu fiz um arranjo com o cozinheiro. Não se preocupa não que não vai acontecer nada de errado. E ela faz um... Então todos eles acham divertido agora usar a moça com dano cerebral como aposta. No primeiro dia ele chega, ela finge que não fala inglês, pra não ter que falar com ele. Ele tenta fazer o rolê do palito de dente e ela olha pra ele e fala: nossa, tudo que eu quero é um desconhecido colocando a mão na minha comida. E ele vai embora. Tem uma vez que ele faz um desenhinho pra ela, bem infantil, mostrando, tipo, o pai dela sendo pescador, alguma coisa assim, e ela ignora ele. E todos esses dias eles vão duplicando a aposta, tá? Tudo ou nada. Então todo dia é uma aposta e todo mundo sabe que eles estão fazendo uma aposta com a moça com dano cerebral permanente. Até o momento que ele decide fingir que não sabe ler. Conta pra mim nos comentários quantas de vocês viram um homem adulto com mais de 30 anos chorando num restaurante porque ele não conseguia ler o cardápio, porque ele não tem alfabetização, e você falou: nossa, ele realmente deve estar apaixonado por mim.
Porque dá certo com a Lucy, ela vai puxar assunto com ele e ela meio que ensina ele a ler porque ela é professora de artes. E ele continua nessa putaria de fingir que ele não sabe ler e que os dois se despedem e ela olha pra ele e fala: é só isso? Você fez todo aquele circo de fingir que não sabe ler e nem me chama pra sair? E ele fica: o quê? Eu não sei ler. Dela: pelo amor de Deus, né? Eu pensei, um cara que tá se esforçando tanto pra querer falar comigo, alguma coisa ele quer, mas daí ele nem me chama pra sair? Eu tava errado. E ela vai embora. E ele fica tipo: puta que pariu, perdi minha chance quando eu fingi que não sabia ler. Eles não falaram com nenhuma mulher. Na história, eu acho que eles nunca falaram com nenhuma mulher. O Adam Sandler é casado, mas eu acho que ele nunca falou com ela. Ele tem 2 filhas. Eu vou fingir que não sei ler. Agora eu quero que vocês analisem comigo. Vamos nós todos aqui juntos. Essa aqui é a Lucy. Olha pro cabelinho dela amarradinho assim pra trás. Olha pra blusinha cor-de-rosinha dela. A primeira vez que a gente vê, ela está fazendo uma cabaninha de waffles. Sozinha e feliz. Nas primeiras vezes que eles conversam, ela é muito inocente, sorridente, e nada deixa ela abalada, e nada deixa ela triste. E ela gosta muito do cheiro de peixe, porque é igual ao do papai e do irmãozinho dela. Depois ele consegue falar com ela porque ele faz uma portinha pra casinha dela de waffle. Daí ele tenta fazer um desenho pra ela. Ele tenta fingir que não sabe ler pra ela. Sabe com quem ela aparece nesse começo de filme? Uma criança de 6 anos. Depois isso muda, tá? Depois isso muda quando a gente conhece a personalidade dela. A gente vê que ela é uma mulher adulta e tal, e ela tem características completas. Mas no começo, a primeira coisa que o Adam Sandler viu foi uma moça com o cabelinho amarradinho, com uma blusinha rosa, fazendo um castelinho de waffles. E ele se encantou imediatamente. Todas as outras mulheres que ele pegou são mulheres adultas, com empregos, que estavam de férias, capazes das próprias atitudes. O que a Lucy tem de diferente? Ela tem atitudes infantis. Você pode ficar bravo comigo, mas os meus argumentos são válidos. O que ela tem de tão especial que as outras mulheres não têm? Ela tem uma inocência infantil. Como que você atrai uma criança para ela falar com você? Você faz um desenho, você mente que não sabe ler, e daí ela te ensina. Ele usa estratégias para fazer uma criança gostar de você, não uma estratégia de sedução ou de conquista, porque ela tem um apelo infantil. Avisei no começo do vídeo, hein? Avisei. Agora vocês estão aqui porque vocês querem. E ao contrário do relacionamento que ele tem com todas as outras mulheres adultas com empregos, com autonomia, onde é puramente sexual e ele faz de tudo para que ela vá para a cama com ele, com a Lucy, ele tem um relacionamento praticamente casto. A última coisa que ele quer fazer é agarrar ela, beijar ela. Não, ele quer conversar, conquistar, socializar. Qual que é a diferença entre esses dois grupos? Vou deixar para vocês completarem, tá? Depois que ele não chama a Lucy para sair, ele decide ir atrás dela na casa dela para poder pedir desculpas e chamar ela para sair. Quem encontra ela? O pai e o irmão, que estão bravos. Afinal, eles têm uma irmã com dano cerebral permanente e tem um desconhecido dando em cima dela todos os dias. Quem conta isso pra ele é a dona do restaurante, do café. E ele fala que o relacionamento deles não vai ser possível a longo prazo. Não tem como isso acontecer. Ela é incapaz de manter as emoções. Ela não é um brinquedo. E ele fala: eu não quero me aproveitar da sua filha. E ele fala: tá, o que você quer com a minha filha? Ele fala: não sei. Ele desiste? Ele não desiste. Mesmo ele verbalizando que não sabe o que é com ela. E daí ele começa a mudar o plano. Depois que ela sai do café e antes de ela chegar na casa dos pais, ele inventa uma desculpa para ela parar no meio do caminho. Ele inventa uma obra na pista, ele inventa que o carro dele estragou e precisava fazer a chupeta, sabe, pro carro ligar. Ele um dia levou o pinguim e colocou o pinguim no meio da rua para ela frear o carro. Ela não vê o pinguim só não morre porque o carro dela é alto. Daí tem uma vez que ele faz o Ula tentar roubar ele, a Lucy para o carro com um taco de beisebol, persegue ele e assassina ele. Não sei como é que ele saiu vivo. Ela realmente vai pra matar, bastante, assim. Mas ele corre, tá vivo. E daí ele tá esperando ela mais um dia. Cadê o emprego dele, né? Não tem. Dessa vez ele tá fingindo que foi sequestrado, ele tá todo amarrado. E quem passa é o pai e o irmão falando: depois que você terminar esse circo aí, você vai lá em casa. Ele vai em casa e o pai e o irmão contam que toda vez que eles se encontram, a Lucy canta uma música. É uma música dos Beach Boys, que é a música dos pais dela. Tipo, é a música romântica dos pais dela. Essa ação de ela canta enquanto pinta um mural é toda a prova que eles precisam para entender que ela, na verdade, sim quer um relacionamento, ela sim ama ele e que sim, eles podem continuar isso. Os 3 homens estão conversando sobre ela pode ou não sair com um cara que ela vai esquecer todos os dias. Eles não perguntam o que ela acha. Eles decidem por si sós.
estão nessa coisa, tipo, nossa, a gente tá protegendo tanto ela, sem perguntar exatamente o que ela quer, já que ela é uma pessoa sã, ela só perdeu a memória recente, mas ela tem ela tem tudo, ela só não tem esse aspecto específico no filme. No outro dia, ele segue dando em cima dela, no café, só que dessa vez aparece um policial e multa o carro dela, e ela vai lá brigar com o policial e o policial fala que o carro dela tá com a licença vencida e ela fala, não, só vence daqui a 1 ano. Só que 1 ano passou e ela não sabe. E daí ela vê as datas e descobre que ela está 1 ano no futuro. Ela entra em desespero. Ela chega em casa e o pai dela tem uma pasta com todas as informações do acidente. Ele só optou por não mostrar pra ela. E ela vê tudo o que aconteceu. E a Drew Barrymore, quando ela quer, ela atua muito bem, né? E daí você vê a cara de desespero dela e ela fala, eu quero ir no médico. E ele fala, você já foi algumas vezes. Ela fala, eu quero ir de novo. E todos os 3 levam ela para esse centro de reabilitação para pessoas com dano cerebral. E no caminho, o Henry tenta conversar com ela e ela fala, eu nem te conheço, por que você tá aqui? E o pai dela conta pra ela que eles estão meio que saindo. E dela fica, o quê? Como assim? Mas eu não sei quem é você! Eles chegam no centro, pessoas com dano cerebral, e o médico explica com todas as palavras. O dano que ela tem está estável, mas é permanente. Não tem nenhuma chance de mudar nada. Ela não vai lembrar de ninguém a curto prazo. Não tem como isso acontecer. Mas poderia ser pior. E daí ele mostra um cara que também é outro brother do Adam Sandler. O nome dele é 10 Segundos Tim, que ele tem uma memória de 10 segundos. Então, basicamente, é isso. Mas só poderia ser pior. Eles voltam pra casa. A Lucy continua não sabendo quem é ele, mas ela agradece por ele. Mesmo sendo desconhecido, ele ainda foi muito gentil com ela. Como ela vê que o pai e o irmão falaram pra ela que eles estão saindo, ela fala, se amanhã você quiser falar comigo, eu gosto muito de lírios. Daí o que ele faz? Ele rouba aquela pasta, e aparece no outro dia com um buquê de lírios e uma fita de VHS explicando tudo o que aconteceu pra ela. Ele explica tudo o que aconteceu no último ano, os eventos principais, e tem uma simulação de como eles se conheceram a primeira vez com Ula vestido de Ula, dançarina de Ula. É isso. E ele ainda chama as 2 pessoas que aceitaram de boa ela ser usada como aposta, trabalhadores da lanchonete, que falam que o Adam Sandler é um rapaz de bem. Ele é muito bom, ele é muito legal, ele tá aí pra bem. E acreditando no que as outras pessoas estão falando, ela decide ter um date inteiro com ele. E aquele date é super divertido. Ela fala que fica triste de não ter conhecido ele um dia antes do acidente. Eles se beijam. E daí no outro dia, ele chama todos os amigos dela para eles conversarem sobre o que aconteceu. Ela descobre que tem amigo que engravidou. Então ela tá feliz conversando com os amigos para que os amigos tenham esse sentimento de fechamento. Não pra ela, porque ela vai esquecer no outro dia. Uma das amigas dela fala, nossa, mas ele todo dia explica sobre o acidente e faz você se apaixonar por ele. E ela fala, eu acho que sim, mas eu não lembro. A amiga briga com o marido porque ele não faz nem isso. Mais uma vez, pra gente ter a afirmação de que ele tá fazendo é romântico. O que ele tá fazendo com ela, porque assim, ela gosta dele. Ela, pela primeira vez que ela vê ele todos os dias, ela se atrai às coisas. Só que ela só se atrai porque ele sabe tudo sobre a vida dela. Então, ele vai falar exatamente aquilo que deixa ela feliz. O que é manipulativo e sociopático. Segundo, ela não se apaixona por ele no primeiro dia, porque dificilmente alguém se apaixona sinceramente no primeiro dia. Você pode ficar encantada, você pode ficar empolgada. Mas se apaixonar é mais difícil. E mesmo que ela se apaixonasse, ela esquece no outro dia. O que ela tem todos os dias é a crença de que no dia anterior ela se apaixonou, mas ela não sabe. Ele está vivendo um romance diário com uma menina que ele pode mudar o assunto, ele pode mentir, ele pode fazer o que quiser com ela num dia, que no outro ela vai esquecer. E ele tem fitas que fazem ela começar o dia pró ele. Ela não tá vivendo nada. Ele tá vivendo um relacionamento. Ela tá lá pra suprir o relacionamento dele. E eles já tiveram 24 primeiros dates, que acabam sempre em um beijo, e ele explica pra ela que eles já estão saindo há um tempo mesmo que ela não saiba, e que tá na hora deles consumarem um ato, né? Porque as bolas dele já estão ficando azuis. É isso que ele fala. E daí ele convence ela que eles estão em um relacionamento onde ela quer sim dar pra ele. Convence, porque ela não sabe, porque ela não lembra. Eles vão pro escritório casa deles e eles consumam o ato e pelo visto eles fazem isso mais vezes, porque na próxima vez eles fazem isso na casa dela e naquela noite ele pede ela em casamento e ela aceita. No outro dia ela acorda e não lembra de nada disso.
Ela leva um susto porque tem um homem desconhecido na cama dela. E é assustador pra ela. Porque é assustador você acordar com um homem desconhecido na tua cama. O desespero dela é tão grande por não saber o que tá acontecendo que eles chamam o quê? O doutor do centro. E todos estão conversando sem ela. Sem ela. Então agora nós temos 4 homens decidindo o futuro dela. Sem ela presente. E ela se acalmou, ela tá no quarto e eles estão conversando sobre o futuro. E o Henry fala que ele não vai mais pro Alasca porque ele quer ficar com a namorada dele, e ele sente que ela tá se recuperando devagarinho, então é bom que ele esteja lá. E o doutor fala com todas as palavras: você está escolhendo acreditar nisso. Não existem provas científicas ou práticas que isso realmente aconteça, até porque eu estou aqui porque ela viu você de manhã e quase morreu de susto. Você pode continuar acreditando nisso, mas não é a verdade. A Lucy escuta isso e fica tipo, eita, que coisa. No outro dia, ela vai conversar com o Henry. Eu acho que é a única vez nesse filme que a gente vê ela sendo uma mulher autônoma. Que ela é realmente uma pessoa muito legal. Ela conta que depois que do primeiro dia que ele fez a fita, ela fez um diário para ela, para que ela pudesse contar o que ela sentiu no dia para ela poder ler no outro dia. Ela faz isso sem contar para ninguém. E a primeira coisa que o Henry fala: o quê? Você não gosta das minhas fitas? Ela fala: gosto, mas eu quero que eu conte a minha história e não você conte a história para mim. E ele fala: tá. Ela explica que leu no outro dia. Ele está desperdiçando a vida dele e os planos dele para uma coisa que não tem futuro. E ela verbaliza esse caralho. Ela fala: qual é o plano? Você quer casar, né? Ele fala: sim, eu pedi você em casamento e você aceitou. Beleza, você quer ter filhos, né? Você quer que eu acorde todos os dias com uma barriga de grávida sem saber como eu fiz esse filho? Isso não é sustentável. Por isso eu decidi apagar todas as memórias de você no meu diário. Eu gostaria muito que você lesse antes de eu apagar. Mas se você não ler, eu vou apagar igual. Mas ela tá fazendo isso pra não desperdiçar a vida dele. Sendo que esse circo ele fez sozinho. Tudo isso ele procurou. Ele gosta de ter uma mulher que esquece todos os dias. Ele gosta, adora isso. E ela fala: não, a gente vai terminar porque eu não quero que você desperdice a sua vida. Inclusive, esse era o final original do roteiro original. O roteiro original não era uma comédia, era um drama. Era um drama sobre como a vida é foda, né? Que em outra vida eles seriam felizes pra sempre, mas nessa vida isso é impossível. O filme acaba com ela terminando com ele, dizendo que vai apagar todas as memórias dele. Esse é o roteiro original. Quando o Adam Sandler entrou no projeto, ele primeiramente falou que o filme tinha que acontecer no Havaí. Por quê? Porque ele acha bonito. Era pra ser, tipo, acho que em Boston. Mas ele falou: vamos fazer no Havaí, é mais bonito no Havaí. E segundo, eu acho que esse filme deveria ser uma comédia. Eu não acho que ele deveria ser um drama. Olha todos esses elementos. É uma comédia. Então, ele pegou o projeto que já existia, ele refez o roteiro, ele transformou um drama em uma comédia, ele mudou o ambiente porque ele queria passear no Havaí, e por isso o filme ficou assim, inconstante. Ele tem várias ações que não condizem com o clima de romance e de comédia que existe, porque nunca foi um filme de comédia. Não era pra ser. Mas o Adam Sandler falou: não, eu acho que vai ser mais divertido eu dar em cima de uma mulher com dano cerebral do que ser um drama de uma mulher com dano cerebral. E todo mundo aceitou e fez dinheiro, né? Então errado ele não tá. Ele aceita ler tudo que ela escreveu no diário dela enquanto eles passam a limpo. E ele vê o que ela escreveu quando eles estiveram a primeira vez, e ela fala que foi rápido, mas foi ótimo. Apagam o Henry da vida dela. Eles botam fogo, eles imprimem o diário, versão passada limpa, e agora que eles terminaram, ele vai ir pro Alasca. Eles ficam, acho que 2 semanas sem se ver, tempo X sem se ver, e é o dia da partida, o pai e o irmão vão se despedir do Henry, e o pai dela dá um presente pra ele. Quando ele está no barquinho dele, ele abre o presente, é um CD dos Beast Boys que tem a música que ela cantava quando lembrava dele. E daí ele começa a chorar no barco, esperado porque ele perdeu o amor da vida dele, que não é o amor da vida dela, porque ela não tem a capacidade de fazer isso. E ele fala: se pelo menos ela se lembrasse de mim. E daí ele lembra que o pai dela falou que todos os dias que eles se encontravam, ela cantava enquanto pintava. E essa é toda a informação que ele precisa pra saber que ela se lembra e que eles se amam. E ele gira o barco e vai pra onde ela tá, porque ela decidiu se mudar pro centro de habilitação de pessoas com dano cerebral para não atrapalhar a vida do pai e do irmão. E lá ela tá super feliz, ela tá ensinando arte como ela sempre fez antes. E ela tá tendo toda a assistência médica necessária para ter uma vida saudável. Adam Sandler se importa com isso? Claro que não, né? Jamais. Ele nunca se importou com ela. Ele vai lá no centro, ele se apresenta para ela e ela fala: você por acaso sabe quem eu sou? Ela fala: não, mas eu tenho uma coisa para te mostrar. E ela mostra vários desenhos feitos em tipos diferentes de arte que ela fez do rosto do Henry. Só que ela não sabe por quê.
ela fala que todos os dias ela sonha com ele e ela pinta sobre ele, mas ela não sabe quem é. E ele explica que o diário que ela escreve todos os dias tinha várias informações sobre o relacionamento que eles tiveram, mas que ela optou por apagar isso para que ele tivesse uma vida completa. Mas não é o que ele quer, porque ele é apaixonado por ela. Beleza! Ele fez com que o cérebro dela criasse novas sinapses. Mas ela se lembrar dele não é a mesma coisa que ela amar ele. Porque ela não amou. Amou, ela não amou. Ela pode ter se encantado por ele todos os dias, mas no outro dia ela esquecia. O que ela tem no diário dela é uma crença baseada nas palavras que ele disse. Que no dia anterior ela se apaixonou por ele. Entende? Então, é só um reflexo das palavras dele, não necessariamente o sentimento. Lembrar dele de alguma maneira não é igual estar apaixonado por ele. São duas coisas completamente diferentes. Mas isso é importante? Claro que não, porque o bem-estar dela não é importante. O importante é que o Adam Sandler continue com ela todos os dias. E daí eles se beijam e corta para um futuro onde ela acorda. Corta para um tempo não determinado. Ela acorda numa réplica do quarto dela. Tem a fita. E nessa fita ele descobre que ela se casou, ela engravidou, ela tem filhos, eu acho. 1 ou 2 filhos, não lembro quantos. E agora ela está morando num barco no Alasca com um marido que ela não conhece. Então ela termina de processar esse trauma do acidente mais uma vez, igual ela faz todos os dias. Inclusive, ela lembrar do rosto dele pode super ser uma resposta de trauma, tá? Porque quando uma pessoa tem Alzheimer, a melhor coisa que você pode fazer é não criar situações de estresse para ela, porque não vai ajudar em nada e ela vai sofrer naquele dia. Não precisa, por que não manter o que ela acredita para que ela tenha uma vida mais plena? E não repetir o trauma todos os dias de manhã. E por 9 meses, todos os dias, ela teve que entender como assim ela ficou grávida. Como assim esse homem é meu marido? Eu não sei quem ele é. E daí, no final da fita, fala, quando você estiver bem, você sobe e conhece o seu filho. E ela todos os dias revive esse trauma. Ele tem um casamento feliz com uma mulher que acredita no que ele fala e escreve num diário e no outro dia vira uma crença absoluta, porque tudo que tá no diário é a verdade, mas na verdade é só o que ela acreditou naquele dia. E o filme acaba. Como que a gente deixou esse filme acontecer? E se mesmo depois que eu falei, você pode continuar gostando do filme, tá? É indiferente. Gostar do filme, cada um com seus rolês. Mas o que me preocupa é as pessoas que acham que esse é um filme romântico. Se você acha que ele é um filme romântico, se a sua filha tivesse exatamente na mesma condição que a Lucy tá no filme, você deixaria isso acontecer com ela? Você deixaria ela acordar todos os dias com um desconhecido? Você entregaria ela para outro homem sabendo que ele pode fazer o que ele quiser, ela não vai lembrar no outro dia? Ele tem 100% de controle sobre a autonomia dela. E ele também pode pegar o diário dela e riscar a página, cortar a página. Ele tem todo o controle, ele tem todo o poder. Se a sua melhor amiga ou a sua irmã passassem por exatamente essa situação, você falaria, cara, que legal! Ele é o homem para você. Ele ignorou que você literalmente não tem a capacidade cerebral de se apaixonar a longo prazo por ninguém. Você deixaria essa pessoa que você gosta passar por isso? Pensa sobre isso. E depois que você pensar sobre isso, você pensa, por que eu acho que essa estrutura de romance é inspiradora? Tenho que ver isso. Mas é isso, gente. Me conta nos meus comentários a relação que vocês têm com esse filme. Vou respirar fundo, porque eu sei que esse filme é amado, mas eu quero saber a opinião de vocês, como sempre, porque eu gosto muito da conversa que a gente tem nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você tem uma amiga iludida por esse filme, me mostra pra ela. Vamos ver o que acontece. É sempre bom essa roleta russa de sentimentos. Se você é novo por aqui e você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Dá uma olhada na minha descrição. Tem um monte de coisa diferente. Tem como me indicar filme, tem grupo no Telegram, tem loja, tem uma par de coisa. Dá uma olhada lá. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.